partir de agora, você vai ouvir o programa Esperança ao Amanhecer. Apresentação, pastora Lohane Oliveira, na sua web rádio Vencedor em Cristo. Bom dia! Chegamos! Bom dia, chegamos nesta sexta-feira. Que prazer, que privilégio, que honra poder estar aqui com vocês nessa manhã, para a glória do Senhor Jesus. Ontem nós não estivemos aqui ao vivo, pela manhã, mas tivemos ali a oportunidade de estarmos juntos à noite, na parte da noite, ali no YouTube. Então, se você não acompanhou, ontem eu fiz uma transmissão pelo YouTube, porque pela manhã nós estávamos sem internet, então nós não conseguimos fazer a transmissão do Esperança ao Amanhecer, e à noite ali eu abri rapidinho uma live e nós falamos sobre o tema de ontem, porque eu falei, olha, a gente vai essa semana toda falar sobre hábitos que impactam a nossa fé, e ontem eu não poderia deixar de falar sobre isso com vocês também. E por isso eu decidi fazer essa live ontem à noite. Então, se você não conseguiu acompanhar, está disponível lá no YouTube. Você pode ouvir o bate-papo, a conversa de ontem. Ontem o tema foi sobre perdão. Então, com certeza é inquestionável que a falta de liberação de perdão ou a liberação de perdão é um hábito, que impacta muito na nossa fé. Então você pode acompanhar, tá lá no canal do YouTube, você pesquisa Lohane Silva, Esperança ao Amanhecer, você vai encontrar lá no ao vivo a transmissão de ontem, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o quinto e último tema dessa semana, Nós começamos na segunda-feira. Ali na segunda-feira nós falamos sobre deixar de seguir a si mesmo. Na terça-feira nós falamos sobre aceitar passar desapercebido. Na quarta-feira nós falamos sobre a solitude espiritual em um mundo conectado. E ontem nós falamos sobre lutar com o perdão. Então hoje nós vamos falar sobre um outro tema, sobre um outro hábito que impacta a nossa fé. Mas você que está aí acompanhando através da web rádio Vencedor em Cristo, faz um favor para mim, compartilhe o link dessa programação com a sua família, com os seus amigos, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Eu vou colocar aqui uma canção que vai alegrar o teu coração hoje, um pouquinho mais animada, Diferente de tudo aquilo que nós estamos habituados a ouvir aqui nesse programa. Hoje é uma canção mais pra cima, mais alegre, mas com muita palavra e muita mensagem da parte de Deus pro seu coração, tá bom? Ouça essa canção, daqui a pouquinho eu estou de volta pra gente mergulhar nas Escrituras, mergulhar na Palavra de Deus e naquilo que Ele tem pra revelar a nós em nome de Jesus. Ouça essa canção e daqui a pouquinho eu estou de volta. Espalharam por aí que já terminou e que era o seu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história afundou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar num ambiente pra operar com os olhos da fé, passei a enxergar. Quem não tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí, o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Ei, Marla, existe vida aí, minha irmã. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não
pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se encher. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí, o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa e acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí, o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Amém, glória a Deus. Existe vida aí, viu? Não desista não, não desanime, existe vida aí em você. Queria dizer para você que está acompanhando a programação através do aplicativo da Web Rádio Vencedor em Cristo, o canal de atendimento via WhatsApp já está aberto, então você pode enviar a sua mensagem, pode falar aqui pra gente de onde você está ouvindo a programação, e é sempre um privilégio receber a sua mensagem, receber aí a sua participação nesse programa. Vamos à mensagem? Vamos à palavra? Hoje a mensagem que eu quero compartilhar com você, né? Nós estamos aí nessa maratona, nestes 5 dias, falando sobre hábitos que impactam a nossa fé. E hoje nós vamos falar sobre algo muito, muito interessante, que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Você que gosta aí de anotar, né? Você que gosta de marcar as mensagens, você pode abrir aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Nós estamos falando essa semana sobre hábitos que impactam a nossa fé, e hoje nós vamos ao quinto, né? Ao quinto hábito e último dessa semana. E para a semana que vem a gente vai vendo aí o que Deus tem para ministrar, tem para falar aos nossos corações. Hoje estamos na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, escrita ali por volta dos anos 55 ou 56 depois de Cristo. Segundo a Coríntios, né, esse livro, essa carta aborda temas como reconciliação e integridade cristã. Capítulo 9, versículo 6 diz o seguinte: lembrem-se, ou melhor, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8 e último diz: e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Esse é o texto de hoje, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6 a 8. Então, o quinto hábito que nós vamos falar hoje é doar com alegria. Ah, pastor, então eu não vou ouvir o programa hoje não. Doar não é comigo. Ajudar, cooperar, contribuir, não é comigo isso aí não.
essa mensagem não é para mim, então hoje eu vou passar, hoje eu não vou ouvir o programa não. Não, ouça o que Deus tem para falar ao teu coração, ouça o que Ele tem para ministrar sobre a tua vida nessa manhã em nome de Jesus. E aí, deixa eu só abrir aqui para ir acompanhando. O nosso devocional, o estudo de hoje diz: sabe qual é a forma mais rápida de estragar um presente que você recebeu? É uma pergunta. E a resposta é a seguinte: é descobrir que a pessoa só te deu porque se sentiu pressionada ou obrigada. Aquilo que parecia um gesto de alegria se torna constrangedor. O presente já não parece mais um presente. Infelizmente, é isso que acontece com a generosidade em muitas partes da igreja. Com o tempo, dar passou de um ato alegre de adoração para um dever pesado. Culpa, pressão, manipulação acabam distorcendo aquilo que Deus projetou para ser fonte de vida. E quando doar se parece mais com um imposto do que um privilégio, todos saem perdendo. Mas a Bíblia nunca apresenta a generosidade como uma tarefa legalista. Generosidade forçada não é generosidade de verdade. Pelo contrário, a Escritura é clara. Deus deseja doadores alegres e voluntários, não relutantes. Eu tenho até uma historinha para contar para vocês que uma vez eu ouvi um pregador contar, uma ilustração, né? Ele dizia que o pastor estava ali na igreja. Gente, só para você entender, não estou aqui fazendo um programa para falar sobre dinheiro, tá bom? Estou falando sobre o ato de doar, sobre você, e não digo só financeiramente. Às vezes, o seu doar vai ser você separar um tempo, montar uma cesta básica para doar a alguém, para fazer uma boa obra, para fazer uma doação. É sobre isso que eu estou falando, sobre você compartilhar aquilo que você possui. Mas a historinha que eu ouvi foi a seguinte: o rapaz, ele estava num culto, né? Ele estava ali numa reunião e o pastor começou o momento de doações da igreja e levantando as ofertas. E o pastor falou: olha, nós vamos arrecadar aqui um valor tal para fazer tal coisa. E o pastor ali insistindo, esse rapaz, ele tinha 10 reais. Aí ele pegou esses 10 reais e disse assim: deixa eu levar logo para esse pastor parar de pedir, deixa eu levar. E aí ele foi lá e colocou aqueles 10 reais lá. Não sei se no alforje, não sei se no altar, não sei se na salva, não sei. Mas ele simplesmente colocou lá porque ele se sentiu pressionado e disse: deixa esse pastor parar de falar e deixa eu colocar essa oferta lá logo. E aí quando ele foi embora, ele no caminho de volta para casa foi ali chutando uma pedra ou outra no meio do caminho. Ele chutou uma pedra e ali ele encontrou 10 reais. E no próximo culto ele veio todo feliz: pastor, eu tenho um testemunho para contar. E ele contou. E ele falou: pastor, olha, o senhor pediu uma oferta, aí eu fiquei chateado, falei: deixa eu dar logo antes que para ele parar de pedir. E ele contou com toda a franqueza, com toda a sinceridade do mundo. E ali o pastor, ouvindo o testemunho, ele falou assim: aí o senhor não sabe, quando eu estava indo embora, Deus me deu, Deus me retribuiu, Deus me deu 10 reais. E aí o pastor disse assim para ele: Deus não te deu nada não, irmão, Deus te devolveu. Se ele tivesse te dado, ele teria te dado mais do que você fez. Ele te devolveu porque você não deu com um coração alegre, você deu com pesar, você deu por obrigação. Então, imagina você chegar para alguém e dizer assim para ela: olha, eu comprei um presente para você, mas eu só comprei porque ficaram lá me insistindo: compra, leva o presente para essa pessoa. Imagina como você não se sentiria. A pessoa dizer assim: eu só comprei porque me obrigaram a comprar. Eu só estou te dando porque eu fui pressionado a fazer isso. Aquilo que era para ser algo legal, algo bacana, acaba por se tornar algo desconfortável, desagradável, porque você pensa assim: poxa, caramba. Mas voltando aqui para o nosso devocional, e oro para que você entenda a mensagem de Cristo para o teu coração. Ele quer doadores que descobriram que a generosidade é uma das alegrias mais lindas e transformadoras do reino, impactando tanto quem recebe quanto quem doa.
Na passagem de hoje, Paulo chama os coríntios à generosidade, com alegria, e cerca esse convite com 2 lembretes sobre como funciona a economia de Deus. Primeiro, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Depois, Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. No mundo materialista, Paulo convida a igreja a enxergar a beleza santa e subversiva da generosidade sacrificial. Ele nos aponta para o Deus que é totalmente suficiente, que dá livremente, abundantemente, sem medidas. E nos lembra que nosso ato de doar é tanto uma resposta à sua graça, quanto um ato de fé na sua provisão. Doar é a resposta de um coração que reconhece e é grato pelas bênçãos constantes que recebe de Deus. Uma vez eu ouvi uma pessoa pregando, falando sobre você doar, sobre você honrar, sobre você... E essa pessoa usou um exemplo tão interessante que eu falei, uau, não havia pensado nisso antes. E ali essa pessoa, ela falou assim, é como se você ganhasse um bolo. Você ganhasse um bolo de aniversário. E ali você deseja honrar a pessoa que te deu aquele bolo. E aí você pega o primeiro pedaço e você dá para essa pessoa. Imagina a alegria no coração dela. Imagina como ela não vai se sentir sabendo que você honrou. Não com o sentimento de, eu estou te dando porque você me deu. Não, eu estou te dando porque eu quero te honrar. Porque você abençoou a minha vida, porque você acrescentou algo na minha vida, você marcou a minha história, então eu quero te honrar. E que assim a gente possa fazer para o Senhor, sabe? E como eu estava dizendo para você, não só sobre doações em dinheiro, mas olha o que Jesus fala. Eu não tinha nem separado, mas eu lembrei agora. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Olha o que Jesus fala. Se eu não me engano é Mateus. Deixa eu abrir aqui. É Mateus. Deixa eu ver. É Mateus capítulo 25. Vocês estão aí comigo, né? Vocês estão muito quietinhos hoje. Você que está acompanhando pode enviar sua mensagem, pode compartilhar aqui de onde você ouve, de onde você participa. Não, pastor, o assunto hoje tá chato, eu não quero ouvir, não. Não, é importante. É importante nós aprendermos com o Senhor, né? Eu sempre digo para o pessoal na igreja, não só aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir também, né? A gente precisa ouvir, a gente precisa aprender, a gente precisa falar sobre isso. Mas olha o que diz Mateus, capítulo 25. Eu não tinha nem preparado esse texto, o Espírito Santo me fez lembrar dele agora. Capítulo 25, a partir do versículo 31, fala sobre o julgamento das nações, né? Fala como quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono, na glória celestial, e todas as nações se reunirão ali diante dele. Mas a gente vai lá para o versículo 40. Vamos ao versículo 40, que diz assim, ó. Lembrando que hoje a gente tem um programa um pouquinho mais curto, né? Que nós temos reunião. E não se esqueça, às 9 da manhã e também às 19h30, eu espero por vocês na Rua Hugo Ventura, número 335, tá bom? Se programa, se organiza e corre para a igreja em nome de Jesus. O versículo 40 diz assim: o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Eu costumo dizer para os irmãos na igreja que a gente precisa entender que um dia nós estaremos diante do Senhor Jesus. Diante do Senhor Jesus, e eu arrisco dizer assim, só para a gente entender a grosso modo, será com Ele que nós prestaremos contas. Porque tem gente que fala assim, eu não vou para a igreja, não fui para a igreja porque fulano fez isso para mim.
Eu parei de ir para a igreja porque fulano fez isso para mim. Eu parei de fazer não sei o quê porque fulano... Ei, você não vai prestar conta com fulano não, irmão. Você não vai... Não, é com Jesus. Jesus vai olhar para você, tá, mas o que tem fulano? Eu quero saber de você. O que você fez? Como é que você se portou? Como é que você honrou aquilo que eu confiei nas tuas mãos? Como é que você se doou para aquilo que precisava se doar? E aí diz, né, o 40, o rei responderá, digo a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Ele responderá, digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, para você ver o quanto doar, né? O quanto doar impacta a nossa fé. Lembrando que nós estamos falando sobre atos que impactam a nossa fé. E o ato de doar, o ato de servir, o ato de ajudar, o ato de honrar as pessoas, isso faz toda a diferença. Eu estava dizendo para os irmãos outro dia, às vezes você não vai ajudar ali aquela pessoa de forma financeira. Mas às vezes a pessoa ela precisa de um abraço, ela precisa que alguém ouça ela precisa de um conselho, ela precisa ser escutada por alguém, sabe? Doar o seu tempo. E como hoje em dia é difícil você encontrar pessoas que doem o seu tempo. Porque as pessoas estão correndo atrás dos seus sonhos, correndo atrás dos seus objetivos, correndo atrás dos seus trabalhos e... Sabe? E elas não querem doar o seu tempo, elas não querem... Elas mal conseguem doar os seus tempos, o seu tempo para a sua família, para os seus filhos. Tem até uma historinha, né, de um garoto que tá sempre querendo ali que o pai dê atenção para ele, quer brincar com o pai. E o pai estava sempre respondendo para ele, filho, minha hora é cara. Filho, minha hora é cara, o papai tem que trabalhar, o papai tem reunião, o papai tem que ir na empresa, o papai tem que fazer isso, o papai tem que fazer aquilo. E aí um dia aquele garoto ele chega diante do pai com alguns trocadinhos ali, algumas moedas, notas e diz assim pro pai, pai, isso aqui paga a sua hora. Então a gente vive num tempo, né, e ali o pai entende que, uau, eu tô, sabe, deixando passar o que de fato importa. Doar o seu tempo, doar a sua atenção, doar os seus ouvidos. O próprio Jesus, ele disse o quê? Tinha Marta e tinha Maria. E aí, a Maria está ali aos pés de Jesus, não é? Ouvindo a mensagem, ouvindo aquilo que Jesus está falando. E a Marta está correndo de um lado para o outro, também honrando Jesus, né? Com o serviço dela. A gente não pode dizer que ela não estava honrando Jesus, ela estava honrando Jesus com o trabalho, né? Honrando Jesus ali, querendo fazer o melhor, querendo servir Jesus com excelência. Só que Jesus disse para ela, Marta, Marta, você está muito ansiosa, está preocupada com muitas coisas, mas só uma importa. E Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Porque Maria, ela está doando o seu tempo para aprender de mim, para ouvir de mim, para ouvir de Jesus. Então, por isso que eu disse para você desde o princípio, não é só sobre dinheiro, sobre as suas doações, sobre as suas ofertas, sobre o seu dízimo, mas é sobre se doar em todos os aspectos. E para a gente terminar, nós estávamos falando, né? Doar é a resposta de um coração que reconhece e é grato pelas bênçãos constantes que recebe de Deus. A
pessoa dizer assim, olha, Deus tem me abençoado, Deus tem sido fiel comigo, Deus tem me honrado, então eu vou separar parte disso para ajudar pessoas, vou ofertar, vou dizimar, vou preparar. Eu acho bonito que aqui na igreja existem pessoas que elas vão lá fazer as suas compras, e ali quando elas fazem suas compras de mercado, elas já compram coisas para trazer para a igreja e deixar aqui para que, se alguém tiver necessitado, se alguém precisar, tem aqui um pacote de macarrão, um pacote de feijão, um arroz, um molho, e tá ali, sabe? Não, eu tô aqui, eu faço parte de uma família, de uma igreja que ajuda, que contribui. E vez ou outra passa eu precisava de alguma coisa, me ajuda e tal e tal. Isso é importante. É importante reconhecer, olha, eu tenho sido tão abençoado por Deus que eu quero honrar. Eu falei até recentemente sobre o testemunho de um casal, a Jéssica e o Davi, que são lá da nossa Igreja da Graça de Portugal. Eles chegaram na igreja pedindo alimento, precisando de uma cesta básica. Eles receberam uma cesta básica no Natal, receberam um brinquedo para os seus filhos e eles colocaram no coração, eles disseram, hoje nós estamos precisando de ajuda. Mas daqui para o ano que vem, que lá tem ação social, né? Tem o ano inteiro, mas a ação maior é feita no Natal, onde elas são distribuídas cestas básicas, brinquedos, roupas, e são feitas no Natal. São feitas uma vez no ano. Ao longo do ano tem as ajudas, mas uma vez no ano tem aquele evento, aquele evento maior, né? E aí eles chegaram na igreja precisando de ajuda. Receberam a cesta básica, receberam um presente para os filhos e eles disseram um para o outro, nós estamos recebendo essa ajuda hoje, esse Natal, mas no Natal do ano que vem nós vamos estar ajudando famílias. E de verdade, você que está me ouvindo, eu estava lá quando eles pararam o carro da empresa depois de um ano, que eles se levantaram, que eles começaram a viver aquilo que Deus tinha para a vida deles. Eles pararam uma Fiorino na frente da igreja e a gente descarregou tanto alimento, a gente descarregou tanto pacote de macarrão, tanto pacote de arroz, tantos alimentos enlatados, tanto alimento, a gente subia as escadas e descia para fazer outra viagem, subia e descia, e eles entenderam, foi o Senhor quem nos deu. Um ano atrás nós precisávamos de ajuda e hoje nós temos condições de ajudar outras famílias. E até hoje eles fazem isso. Todos os anos, chega a ação social de Natal, eles e a empresa deles estão lá ajudando, contribuindo. Então doar é o seu coração dizendo assim, olha, eu reconheço, eu sou grato de ver de onde o Senhor me tirou e o que Ele tem feito pela minha vida. A provisão do Senhor chegou até mim. Através de mim pode alcançar muitas outras pessoas. Então, é sobre isso que eu quero que a gente entenda hoje, sabe? O quinto e último ato que impacta a nossa fé: doar. Doe, sabe? Aquele que planta, colhe. Aquele que dá, recebe. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Você não é um reservatório. Você faz parte de um rio. Você não foi feito só para ficar armazenando. Igual eu vou na igreja domingo, eu recebo, eu levanto a mão, Espírito me enche, Espírito me transborda, Espírito, sabe? E fica aquilo tudo para você. Não, você foi feito para fluir, sabe? Não para só reservar, para fluir. Então, assim como eu tenho dito, né, ao longo desses dias, ao longo dessa semana, eu vou deixar aqui uma dica prática de como você doa com alegria. Recebi aqui uma mensagem. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Testemunho sobre doar. Daqui a pouquinho eu vou ler a mensagem para vocês, tá bom? Mas para a gente concluir, pare de deixar o medo bloquear a generosidade em sua vida. Comece a confiar com alegria naquele que provê a semente ao que semeia. Para de ter medo, para de insegurança, sabe? A gente vai ouvir uma canção e daqui a pouquinho eu vou voltar para a gente compartilhar o testemunho do irmão. Deixa eu ver aqui o nome dele. Peraí.
Irmão Marcelo. Eu vou compartilhar com vocês o testemunho que ele mandou. Mas vamos a uma canção? Vamos a uma canção, daqui a pouco eu vou voltar pra gente terminar esse tempo de entendimento, né, da palavra. E eu vou compartilhar o testemunho que o irmão mandou e a gente já ora para encerrar a programação. Lembrando que hoje, às 9 da manhã e às 19h30, eu espero por vocês na rua Hugo Ventura, número 335, no Parque Continental, em São Vicente. Você que é do Parque Continental, você que é do Humaitá, eu espero por vocês em nome de Jesus. Ouça essa canção e daqui a pouquinho estou de volta. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus, o mesmo Deus, o mesmo Deus. Amém, glória a Deus. Vamos lá? Vamos encerrar esse nosso tempo? Só pra gente concluir aqui o devocional, e eu oro para que o Senhor fale muito, muito ao teu coração. Pare de ver a generosidade como perda. Ore para enxergá-la como liberdade, uma oportunidade de se libertar do materialismo do mundo e participar da abundância de Deus. Pratique a generosidade hoje. Ela desperta fé e alegria, não apenas nos outros, mas também em você. Eu vou compartilhar aqui com vocês o testemunho que o irmão mandou. Ele escreveu aqui, ó: bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Testemunho sobre doar. Eu era membro e não trabalhava e já estava 6 meses na igreja e não dava nada, nem uma moeda. Se eu estiver errado, irmão, você me corrige. Aí, num culto da prosperidade, falei, vou ter de falar com o pastor sobre mim. Ele não me vê dizimando nem ofertando. Aí ele colocou assim, aí durante o próprio culto ele falou, sabe qual é a sua oferta? É vir de coração buscar a Deus.
peço desculpas, tivemos uma participação especial. E ele continuou dizendo assim no testemunho: o que vou fazer agora, uma oferta de coração, é fazer a obra de Deus. Vou parar o meu trabalho e depois volto. Eu acredito que ele tenha dito assim, ele vai trabalhar e aí vai para a igreja e depois volta a trabalhar. Foi o que eu entendi. E aí ele colocou assim no final: e Deus está enviando o que eu preciso. E aí ele colocou por último: e hoje sou ofertante e dizimista e fazedor da obra de Deus. Sou o Marcelo, Igreja Pirassununga, com o pastor Joseval. Olha que interessante, ele começa dizendo que estava 6 meses sem absolutamente nada. E aí quando ele começou, quando ele entendeu, primeiro que ele falou assim: eu vou falar com o pastor hoje. E aí durante a palavra, Deus já respondeu. Eu amo porque nós pastores, nós não temos o hábito de atender pessoas antes da reunião, né? Pastor, eu quero um atendimento, quero conversar. Tá, depois do culto. Porque geralmente aquilo que aquela pessoa precisa de resposta, geralmente quando ela vem na igreja já com a intenção de buscar uma informação, uma ajuda, um auxílio, um aconselhamento, durante a palavra, Deus já fala com ela. Então, é assim, não tem como. E ele falou, né, que durante o culto mesmo, durante a palavra, o Senhor já falou com ele ali, já respondeu ele através da vida do pastor. Então, nós somos os maiores beneficiados em recebermos da parte de Deus. Aquilo que o homem planta, o homem, ele também e certamente ele colherá. Tá bom? Vamos à oração? São exatamente 8 horas e 8 minutos. Eu já vou encerrar a programação, lembrando que em todas as nossas igrejas da graça, espalhadas pela região e fora da região também, nós temos culto de cura e libertação. E aqui no Parque Continental não será diferente, eu espero por vocês, na rua Hugo Ventura, número 335, no Parque Continental, às 9 da manhã e às 19 horas e 30 minutos. Ali na nossa sede regional em Santos, Avenida Conselheiro Nébias, 217, com o pastor Eduardo e sua equipe. No Guarujá, na rua, uma das nossas igrejas é na rua Amazonas, número 81, Vicente de Carvalho, pastor Claudemir Santana e toda a sua equipe. Aos amigos de Pirassununga que estão acompanhando a programação, pastor Joseval Figueiredo, na rua Duque de Caxias, 1366, no centro. Ali em Bertioga, na entrada de Bertioga, Avenida 19 de Maio, com o pastor Neifer, número 1050. Aos amigos de Guariba, rua Fere Sadala, 710, no centro da cidade, com o pastor Henrique e toda a sua equipe. Aqui em São Vicente, eu falo da área continental. Nós temos aqui a área continental e temos a área insular. Aqui na área continental, rua Hugo Ventura, 335, Parque Continental. E aí você que está na área insular, você pode procurar a nossa igreja na rua Benjamin Constant, número 102, com o pastor Jonathan e sua equipe. Ali na Benjamin Constant, bem em frente ao Elbor Office, na descida do Tumiaru, em frente ao ponto de ônibus, tem a nossa igreja e toda a equipe ali pronta para te receber, tá bom? Eu vou orar com você e não se esquece, você que tem acompanhado a programação, o Senhor Deus tem te abençoado, falado ao teu coração, você pode contribuir com esse programa, contribuir com essa web rádio, contribuir para que essa programação permaneça no ar. Você pode enviar a sua mensagem, ou melhor, você pode enviar a sua doação através da chave Pix, doações@iigd.com.br. Sua doação é muito importante para nós continuarmos, né, com essa programação, para essa web rádio continuar, permanecer no ar. Então você pode enviar, seja qual for o valor, 10, 20, 30, 40, 50 reais, você pode nos ajudar a manter. Nós temos uma despesa fixa mensal de 300 reais pela web rádio, então talvez você diga assim, esse mês eu quero honrar, eu quero doar para que esse programa permaneça no ar. Você manda doações@iigd.com.br, doações sem o cedilha e sem o tio, doacois@iigd.com.br, só que aí eu preciso que você envie para nós o comprovante para nós sabermos para onde vamos direcionar esse valor, tá bom? Que é para a web rádio. Bom, você que pode, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Você que não, liga o seu pensamento em Deus e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por essa manhã. Te agradeço, Senhor, por essa semana, Pai.
por essa semana de bênçãos, por essa semana onde nós ouvimos a Tua voz, onde aprendemos aí, Senhor, 5 lições, 5 passos, 5 hábitos que impactam a nossa fé. Que possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos hoje durante esse programa, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos ouvintes, cada um daqueles que estão participando agora ao vivo, aqueles que irão ouvir essa programação quando estiver disponível no YouTube. Pai, eu os abençoo na autoridade do Teu nome. Eu repreendo em nome de Jesus todo e qualquer levante de Satanás contra a vida dele, contra a vida dela, que caia por terra agora em nome de Jesus, ó Pai. Jesus, dê um final de semana de bênçãos para a vida de cada uma dessas pessoas, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós Te exaltamos, Te bendizemos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Olha, só uma coisa muito importante, você que está aí ouvindo, domingo é dia dos filhos de Deus estarem na casa do Senhor, tá bom? Domingo, às 8 da manhã e também às 18 horas. Esperamos por você, Rua Hugo Ventura, número 335. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Um abraço e nós nos encontramos na segunda-feira, nesse mesmo local, às 7h30 da manhã. Em nome de Jesus, eu espero ver vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Ainda hoje te espero na igreja e também no domingo às 8 e às 18 horas, para a glória de Deus, tá bom? Fico aqui o meu abraço, que o Senhor te guarde, te proteja e que a luz do Senhor brilhe em seus caminhos, tá bom? Um abraço e até o próximo encontro, em nome de Jesus. Mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo, vem. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Essa é minha história, aleluia. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto, aleluia. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo, vem. E não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Ei, eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Obrigado, Jesus.